Agora sim, nós voltamos aqui para a nossa imagem, para o nosso, a nossa fonte de estudo aqui. Então essa daqui era a imagem da qual eles entendiam ser o céu, ser ali o firmamento, as comportas e as águas acima. Eu vou deixar aqui esperar para os irmãos darem uma olhada, já que não estava aparecendo antes. A gente vê ali as colunas da terra, então tudo aquilo como eles viam. Então, Jacó provavelmente conhecia o mundo dessa forma. Abraão também via o mundo dessa forma. Entenderam? E para que nós possamos entender um pouco mais, a gente precisa tirar as lentes do século 21, como eu já disse para os irmãos, e colocar as nossas lentes do mundo antigo. E aqui eu tenho aqui 3 preposições para a gente ler rapidamente antes de entrar na história de Jacó. Devemos entender que como os antigos pensavam e que ideias fundamentavam a sua comunicação. Então, de que forma Abraão, Isaac e Jacó se comunicavam? Como eles viam o mundo? Por isso, nós temos que tirar essas lentes desse século e voltarmos a esses tempos, para que nós possamos entender como eles viam, como nós vimos na imagem anterior. Segunda preposição, estamos interessados em grande medida em entender como o Israel do Antigo Testamento se integrava ao mundo antigo. Então, por quais razões ou como que o Israel, o povo de Israel, estava envolvido, o que estava ao redor dele, qual era a cultura que eles tinham. Precisamos entender isso para estudarmos o livro de Gênesis. O diálogo que acontece na Bíblia é seguramente situado no mundo antigo. Então, como o público da palavra de Deus nesse tempo era os israelitas, era o povo de Israel, então o diálogo, a escritura foi escrita para que eles entendessem de forma clara e objetiva. E nós precisamos entrar, nos incorporar dessa sequência de fatos, dessa história, para podermos entender a vida dos patriarcas, entender a palavra de Deus em sua amplitude, em toda a palavra do nosso Senhor. E por isso nós vamos começar a falar de Jacó. Demos essa breve introdução falando que nós precisamos tirar as nossas lentes desse século e voltar aos tempos passados para entender de fato o que aconteceu. E por isso, existem 4 pontos principais da vida de Jacó que nós vamos comentar hoje. Nós temos Esaú e Jacó, comentamos um pouco na semana passada. Nós temos também Jacó em Harã, em Padã Harã. E temos também a história de Lia e Raquel. Temos ali mais para frente, no capítulo 31 de Gênesis, o conflito de Labão e Jacó, que nós vamos entender mais para frente o que aconteceu. Temos ali no capítulo 32 e 33, um dos textos mais maravilhosos do livro de Gênesis. Jacó luta com o próprio Deus. E depois nós vamos ver a reconciliação de Jacó e de Esaú. Esses são os 4 principais pontos que nós vamos ver hoje. Ali em cima eu coloquei a linha do tempo de Jacó ou Yaakov. Lembrando que Yaakov significa aquele que segura o calcanhar, o segurador de calcanhar. Então Jacó significa aquele que segura o calcanhar do outro, porque era muito parecido com a palavra em hebraico que era Yekev, que significa calcanhar. Então Yaakov, ficou muito parecido esse som. Então deram o significado de Jacó como segurador de calcanhar. E o que significa o segurador de calcanhar? Aquele que segura o calcanhar. Ele veio junto ali, segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E naquele tempo, segurar o calcanhar significava passar a perna, puxar ali quando você está correndo e a pessoa puxa a sua perna por trás. Era exatamente esse o significado do nome de Jacó. E nós vamos ver mais para frente como isso realmente aconteceu, como que ele segurou o calcanhar do seu irmão e do seu pai também. Nós vimos um pouco semana passada da história de Jacó, e aqui nós temos aqui um mapa das viagens que ele fez. Vimos lá na primeira aula a viagem que Abraão fez, saiu lá de Ur dos Caldeus, foi a Harã, deixou seu pai, foi até ali a terra de Israel, foi até o Egito e voltou para Israel. Vimos também um pouco das viagens de Isaac, ele indo ali até Harã para procurar a esposa dele, Rebeca, e voltando ali para sua cidade. Vimos também um pouco da caminhada que Jacó fez. Então nós temos ali, Jacó ali, ele viveu ali por
perto da região de Jerusalém, que antigamente era Siquém. Então Siquém hoje é Jerusalém. Moriá é um monte que fica em Jerusalém, o monte do templo de Jerusalém também. E essa pequena região ali, Jacó não se mudou muito, não viajou muito, ele se conteve ali naquele lugar. Ele fez viagens até Arã para encontrar Lia e Raquel, que nós vamos ver mais para frente. Mas em toda a sua vida ele se concentrou na região de hoje é Jerusalém. E também aquela região que é muito famosa, hoje é uma região muito globalizada, tem ali tudo que se possa imaginar. E continuando, voltando um pouco aqui na nossa história, Esaú e Jacó, nós vimos a história deles na semana passada, no capítulo 25 e no capítulo 27 também. Então lá no capítulo 25 nós vamos ver que Esaú, ele vende o seu direito de filho mais velho, ele troca na verdade esse direito por uma sopa de lentilhas. Veja isso, Esaú chegou ali cansado de uma caçada, estava acho que morrendo de fome. E aí em uma brincadeira, eu acho, Jacó falou, então você vende o seu direito de filho mais velho, e aí eu te dou a sopa de lentilha. Acho que Esaú estava com tanta fome que ele nem deve ter ligado para aquilo direito. E ele falou, então toma o meu direito de filho mais velho, pode ficar. Eu vou morrer de fome mesmo aqui, então fica. Então ele vende esse direito e Jacó dá a ele em troca uma sopa de lentilhas. Veja isso, meus irmãos. Vendeu a primogenitura, trocou, foi enganado ali por Jacó por uma sopa de lentilhas. Então veja, ele já foi enganado, Esaú foi enganado por Jacó, já nesse primeiro momento. Lembrando que o seu nome era segurador de calcanhar, aquele que engana, o enganador. Então Jacó já se mostra um enganador logo no início da história dos dois. Nós vimos também ali, vimos semana passada, que Jacó roubou a bênção de Esaú também, lá no capítulo 27. Quando Isaac, ali já em alta idade, ele pede para que o seu filho Esaú vá e colha um guisado para ele, mate o guisado, prepare, e dali ele vai abençoá-lo. O que acontece? Rebeca ouve, então lembrando, Rebeca própria já bisbilhotou a vida de Isaac, enganou o próprio marido e fez com que o filho enganasse o irmão e também o próprio pai. E acontece que Esaú vai lá, a sua mãe prepara uma comida para ele, ele vai lá, entrega para o seu pai, coloca uma pele, finge ser o seu irmão. Isaac ali abençoa Jacó no lugar de Esaú. E Esaú fica revoltado com aquilo quando ele sabe. E ele fala, pai, não tem mais uma bênção para mim, uma bênção sequer o Senhor não tem para me dar? E aí que nós vemos algo importante, já nesse início do nosso estudo. A bênção era tão importante ter a bênção do pai nessa época. Se você não tivesse a bênção do pai, era um sinônimo de morte, um sinônimo de, olha, você não vai ter nada na vida. E é por isso que Esaú ele fala, pai, me dê uma bênção sequer. Porque quando o pai dava a bênção para o filho mais velho, significava que ele herdava a herança do pai. Então Jacó, ele, ao roubar a bênção do irmão, herdou tudo aquilo que o pai tinha. Era um costume dar tudo para o irmão mais velho. E Esaú diz, pai, por favor, o Senhor não tem mais nenhuma bênção para me dar? Isto é lá em Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao verso 40, onde nós vamos ler essa história. Não tem mais nenhuma bênção? E aí Isaac fala assim, filho, eu tenho uma bênção para você, eu separei. Você servirá o seu irmão, porque eu já dei a bênção a ele, mas você viverá da caça. Viverá sozinho, mas será próspero. E Esaú ali com muita raiva de Jacó disse, eu vou matar Jacó, e jurou o seu irmão de morte. E nós vamos ver isso, o que aconteceu mais para frente. E nisso, Jacó vai fugir do seu irmão, da raiva do seu irmão. Agora, mais para frente, nós vamos ver aqui Jacó fugindo do seu irmão, fugindo lá para Padã Arã, fugindo lá para a casa do seu tio Labão, lembrando que Labão ele é irmão de Rebeca. E ele também é pai de Lia e Raquel. E ele vai fugir para a casa do seu tio, porque ele estava jurado de morte pelo seu irmão Esaú. E aí que nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 28. Eu convido os irmãos a lerem comigo também. Se for possível também, durante essa semana, leia esse texto, esses capítulos de Gênesis,
Nós começamos a história de Esaú e Jacó lá no capítulo 25, com a morte de Abraão, os descendentes de Ismael e também o nascimento de Esaú e Jacó. E nós vamos continuar aqui no capítulo 28, verso 41 a 46, quando vamos ver o que aconteceu com Jacó. Então, 28, do 41 ao 36, nós vamos ler assim, ó. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhes: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então o que aconteceu? Vendo que Esaú estava ali querendo matar o seu irmão, Rebeca vai lá e manda Jacó para a casa do seu irmão Labão em Padã. E logo depois Rebeca vai ao seu marido e fala: não quero que o meu filho se case com uma hitita. As filhas de Et são as hititas ou os heteus. Nós vamos ver depois que lá para frente o esposo de Batseba, que foi ali a esposa do rei Davi, era um heteu, porque os hititas tinham ali uma relação muito boa com o povo de Israel já desde a era dos patriarcas. Então os hititas eram um império que vivia na região onde hoje é Israel, aquela mesma região onde chamavam ali de Anatólia. E dali os patriarcas não queriam que eles se envolvessem com esses povos, porque eles iam perder a tradição, eles iam perder a herança que Deus tinha passado ali de Abraão e de Jacó, a aliança que Deus tinha feito com eles. Então ali Rebeca fala: eu não quero que Jacó se case com uma hitita. E ela manda ele para a casa de Labão. Lembrando que depois Esaú vai se casar com duas hititas também, e ele vai trazer um enorme desgosto para Isaac e também para Rebeca. Continuando a nossa história, quando Jacó foge ali do seu irmão, ele vai para a casa do seu tio Labão e encontra-se ali com Raquel. É uma das primeiras pessoas das quais ele vê ali na região de Padã Arã. Padã Arã fica ali acima do mar de Galileia, acima de onde Jesus viveu, lá no norte de Israel, já divisa com a Turquia, exatamente lá longe. E ali no capítulo 29 de Gênesis, nós vamos ver ali a chegada de Jacó na província ali, no vilarejo de Harã, e o seu encontro com Raquel. E nessa história nós vamos ver que Raquel, ela gosta muito de Jacó, assim como Jacó gosta muito de Lia. E ali ele vai falar com Labão: eu quero me casar com Raquel. E Labão vai falar o quê? Tu trabalhe 7 anos para mim. Trabalha esse tempo, então eu vou te dar Raquel. E o que acontece? Labão engana Jacó, dando-lhe Lia primeiro. E nós vamos ler esse texto. Vamos ler um trecho, porque é muito grande o capítulo 29. Tem aí umas 2 páginas de leitura. E nós vamos ler aqui, logo no comecinho. No verso 1, a partir do verso 1 do Gênesis capítulo 29. Quando Jacó chega para Padã Arã. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou
e beijou, e levou-o à sua casa, e ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor era Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei, Labão, por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê a ti, do que eu dê a outro homem. Fica comigo. E foi aí que Jacó decidiu ficar com Labão. Ele ficou ali, trabalhou 7 anos por Raquel. E quando acabou esses 7 anos, Labão foi lá e deu Lia. E Jacó ficou revoltado, porque Labão enganou ele. Então, o enganador foi enganado. Jacó, significado de Jacó, aquele que segurava o calcanhar, o enganador, ele foi enganado. Veja de novo essa palavra, essa situação vindo na vida de Jacó. Então era um engano, ele foi enganado dessa forma também. Ele ficou revoltado e falou: não, eu quero Raquel. E Labão disse para ele, a gente vai ver mais para frente no capítulo 29. Lá depois do verso 15 que nós estávamos lendo, a gente vai ver depois dos versos 20 a 25, nós vamos ver aqui o que aconteceu. Ele espera uma semana e ele se casa com Raquel. E aí Labão diz assim: então você vai ter que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E Jacó vai lá: eu vou trabalhar então por Raquel mais 7 anos. E Jacó trabalha por Raquel mais 7 anos da sua vida. E nesses 7 anos, muita coisa aconteceu. E nós vamos ver aqui que Jacó teve filhos, ele deu à luz ali, o primogênito de Jacó foi com Lia, foi Ruben, que no hebraico é Reuven. Ele tem um significado interessante, porque Deus, ele olhou para mim, Lia vai dizer assim, ele me viu. Nós vamos ver ali, que ele teve, a partir do verso 31, Lia engravidou, verso 32, e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha felicidade, e agora o meu marido me amará. Então, Deus me fez feliz, Deus viu a minha, como que mesmo? A minha infelicidade, Deus me fez feliz por causa disso. Então, Reuven, ou Ruben, significa Deus olhou a mim, Deus me viu o quanto eu era infeliz e me fez feliz por ter esse filho. E dali surgiu também Levi, que era filho de Lia também, Judá e mais alguns filhos. E dali Lia parou de ter filhos, Raquel não tinha filhos, deu a Jacó a sua serva, ela teve filhos ali com Jacó. Depois Lia também deu a sua serva Jacó, ela teve filhos ali com Jacó e deu um embaraço inteiro. Nós vimos na semana passada que a família de Isaac foi uma família desestruturada, até porque Rebeca enganou o próprio esposo, enganou o filho, preferia um filho ao outro. Isaac é a mesma coisa. Nós vamos ver a mesma coisa acontecendo na vida de Jacó. Vemos aqui uma família que iniciou ali pelo engano, um enganando o outro, um querendo ser melhor do que o outro, como Lia e Raquel, uma competindo com a outra por filhos. Deus foi deixando isso acontecer. Foi tudo permissão de Deus. Mas Deus permite estas coisas. Por que Deus permite o pecado? Deus permite o pecado, meus irmãos, porque Ele revela a sua graça. Porque Ele quer revelar a sua graça. Ele quer perdoar os pecadores. Por isso, essas coisas acontecem. Nós vamos ver um pouco mais detalhado, um pouco mais para frente. Nós vamos ter um detalhamento melhor dessa graça de Deus na vida dos patriarcas. E depois disso, desses filhos todos que Jacó teve, Jacó ali vai se enriquecer muito. E ele vai falar para Labão: Labão, eu quero as suas ovelhas agora. Eu já trabalhei 7 anos para você.
e eu quero as suas ovelhas. Eu quero aqui que você me dê todas as ovelhas que nasçam com alguma falha, ou que nasçam ali marrons. Eu quero todas elas. E Labão diz assim, tudo bem, eu dou para você todas essas ovelhas. Todos esses carneiros que estiverem ali com algum defeito, alguma coisa, fique com você. Nós vamos ver ali, a partir do capítulo 30, versos 25, o que aconteceu. Antes disso, Raquel ali é abençoada e dá a luz a José, que mais para frente a gente vai ver um pouco de José. Mas passando aqui, a Bíblia só conta agora, nasceu José. E aí continua falando da história de Labão. E aí ele fez esse acordo com Labão, e Jacó era muito esperto. Ele já era um enganador, assim, profissional. O que ele vai fazer? Ele vai colocar ali galhos perto de onde o gado, de onde as ovelhas ali comiam e se alimentavam, que eram pintadas e manchadas. E quando era a época do cio, ele colocava aqueles galhos. E então as ovelhas ali se reproduziam e davam o quê? Carneiros, davam novos filhotes listrados ou pintados. E ele pegava esses e colocava no seu rebanho, separava eles. E ele disse uma vez para Ruben, o Reuven e Judá, que era Judá, pega esses carneiros e leva para longe daqui, vai guardando. E ele foi guardando todos esses carneiros. E ele teve um rebanho imenso, ele começou a enriquecer demais, como a gente vai ver a partir ali do verso 25 do capítulo 30. Então, o Jacó enriquece muito. Mas aí os filhos de Labão começam a olhar e falar, olha, esse cara está enganando nosso pai. Não está certo. Jacó está fazendo alguma coisa, ele está roubando as riquezas do nosso pai. Está roubando ali os carneiros do nosso pai. Temos que fazer alguma coisa. E é aí que no capítulo 31, verso 1 ao 7, nós vamos ler o que aconteceu. Os filhos ali de Labão ficaram ali, muito bravos com Jacó. Então ouvi as palavras do filho de Labão, verso 1 do capítulo 31, que diziam, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai. E do que era de nosso pai fez ele toda esta glória, fez todo esse rebanho. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Ou seja, Labão já não se portava a Jacó da mesma forma. Torna-te, e disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes, vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. O Deus de quem? O Deus de Isaque, o Deus de Abraão. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Aí a gente pula alguns versículos, ali verso 30. E agora se queria ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então aqui no verso 30 a gente vê uma outra coisa acontecer. O que aconteceu? Jacó ele vai lá, foge com Lia, Raquel, seus filhos e todo o rebanho, deixa ali Labão para trás, os filhos de Labão, e foge. E nisso Labão olha, vê, ele roubou tudo aquilo que era meu, eu vou atrás dele. Então Labão vai atrás de Jacó. Então eles discutem, tem uma discussão ali no capítulo 31. Nós vamos ver ali como Jacó e Labão muito enfurecido, ele fala, por que você levou as minhas filhas, não deixou eu me despedir delas? Por que você roubou, você fez aquilo, enganou a mim, levou os meus carneiros, as minhas ovelhas? Você fez tudo isso, mas por que você roubou os meus deuses também? No verso 30 que a gente acabou de ler. Quando Labão diz, por que furtaste os meus deuses também? E agora a gente tem uma lição interessante. Por que levaram os deuses? Quem que levou os deuses de Labão? Foi Raquel. Mas por que ela levou os deuses de seu pai? Vamos continuar lendo. A partir do verso 33. Então entrou Labão procurando seus deuses na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não as achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albada de um camelo, e assentaram-se sobre eles.
E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ou seja, eu estou ali no ciclo das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos dele. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó. E disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Labão não vai encontrar nada, não vai encontrar os seus ídolos, mas a questão desse texto, antes de nós entrarmos aqui no próximo slide, por que Raquel roubou os ídolos de seu pai? Agora eu quero contar para os irmãos uma história interessante. Por que ela roubou os ídolos do seu pai? Acontecia que os costumes dessa época, dos sumérios, dos cananeus, era que ter os ídolos significava ter a propriedade da terra, ter a propriedade de bens. Então Raquel, ela rouba os ídolos porque ela quer se certificar de que mais para frente ela vai ter posse das coisas que eram de seu pai. Então era como se fosse uma certidão, ou melhor, uma escritura de uma casa, de um imóvel que você tinha. Então os deuses, era exatamente isso. Ela roubou os deuses de seu pai, porque ela queria guardar aquele mais para frente e lhe pregar tudo aquilo que seu pai tinha. Entenderam? E era um costume dessa época. Por isso que Raquel roubou. Ela roubou como se fosse a escritura das terras de Labão. Mais para frente, agora a gente vai ver, para finalizar o nosso estudo, vamos ler esse último texto e vamos entender, depois que Jacó ele segue, foge ali de Labão, ele desce toda a terra de Israel e chega ali na região onde hoje é Jerusalém, que ele se fixou, Siquém antigamente. E ali ele tem um encontro fantástico, ele diz a sua esposa, às suas esposas, aos seus filhos: olha, continuem, eu vou ficar sozinho. Então, depois de tudo isso que Jacó fez, enganou tantas pessoas, ele fala: eu vou ficar sozinho aqui. E quando Jacó ele fala: eu vou ficar sozinho, eu quero ficar aqui, nós vamos ver que Deus ele aparece a Jacó. E vamos ler Gênesis capítulo 32, verso 22 ao verso 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Era uma região ali perto do vale de Siquém. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, até que o sol subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subir. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó disse ao homem. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, ou venceu. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava de sua coxa. E por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E nós vemos esse texto, é um texto maravilhoso, um dos mais bonitos também, eu digo todos os mais bonitos, mas esse é muito lindo, quando Jacó luta com o próprio Deus. Algumas pessoas vão dizer: ele lutou com um anjo, lutou com alguma divindade. Não tem nada na Bíblia, nada nos textos originais que nos façam acreditar que ele lutou com um anjo ou qualquer outra coisa. Jacó lutou com Deus, com o próprio Deus. Mas como que Jacó lutou com Deus? Ele viu Deus face a face? Então, aí que está
o que da questão. Então Jacó, ele viu ali, Deus ali, ele se mostrou de uma forma ali a Jacó, que nós chamamos de teofania, uma manifestação de Deus para com o ser humano. Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, foi uma teofania, e também se mostrou ali em carne e osso para Jacó, não em toda a sua divindade, porque como Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, ninguém viu ao Pai senão o Filho. Ou seja, ninguém viu a Deus senão eu mesmo, senão o próprio Deus. Se nós lembrarmos dos anjos, dos querubins, serafins, eles têm as asas que protegem os seus olhos para que eles não vejam a total divindade de Deus. Então Jacó não viu a total divindade de Deus. Ele viu ali uma manifestação de Deus em carne e osso. Alguns estudiosos vão dizer que essa manifestação era o próprio Jesus Cristo, então Jesus se manifestou. Eu creio que seja o próprio Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, e ele se manifestou e lutou com Jacó. E quando nós vamos ver ali mais para frente, que ele venceu, mas como que pode Jacó vencer a Deus? Como que Jacó venceu o próprio Deus, ou o próprio Jesus Cristo ali? É porque Deus ali, ele se deixou, como a gente vai ver lá na frente na carta de Filipenses, porque Jesus, ele se deixou de tudo aquilo que era divino e se fez em figura humana para que pudesse salvar o homem, para que pudesse mostrar a sua graça. Então, o próprio Deus, ele se tirou, se despiu de toda a glória e deixou ser vencido. E tem um propósito nisso. Então Deus se deixou ser vencido para que Jacó prevalecesse, para que Jacó continuasse ali. E nós vamos ver a importância disso. Jacó, naquele momento, ele viu tudo aquilo que ele tinha feito. Viu as pessoas que ele tinha enganado. E ele se confrontou ali com o próprio Deus. E quando nós vamos ver ali, mais para frente, e disse-lhe, qual é o teu nome? Deus perguntou para Jacó, e ele disse, Jacó. Alguns estudiosos vão dizer que quando ele diz Jacó, ele diz, o meu nome é Jacó. Por que Deus perguntou o nome dele se Deus sabe de todas as coisas? Acontece que Deus, ele perguntou uma coisa parecida como, Jacó, confessa-te diante de mim. E ele disse, Jacó, eu sou um enganador, eu sou um segurador de calcanhar, eu enganei meu irmão, eu enganei o meu pai, enganei o meu sogro. Então Jacó, quando ele responde, eu sou Jacó, ele está se confessando diante de Deus, eu sou enganador. Então Deus diz a ele, não te chamarás mais Jacó, não te chamarás mais enganador, mas chamará Israel, chamarás vencedor. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então aquele que venceu, que esteve ali diante de Deus e conseguiu ali a glória, recebeu ali a salvação, foi salvo pela graça de Deus. Por isso que Deus trocou o nome de Jacó, não serás mais chamado enganador, mas agora será aquele que lutou com Deus e venceu. Chamará Israel. E por isso o povo de Israel nós chamamos. E ali também o que aconteceu? Deus vai ferir a coxa de Jacó. E lembra o que eu disse semana passada? O que aconteceu com Abrão também era um sinal de respeito. Então quando a pessoa colocava ali a mão sobre a coxa do seu senhor, do seu pai, era um juramento. A pessoa estava jurando. E o que aconteceu? Quando Jacó recebeu o juramento do seu pai, o juramento do seu tio Labão que queria ajudar ele, ele foi lá e enganou os dois. Então Deus lhe deu-lhe uma marca bem na coxa, para que ele lembrasse para sempre que ele era um enganador, mas que Deus redimiu pela sua graça. Deus escolhe os improváveis. Deus ele gosta de escolher mulheres estéreis, de homens que não tinham nenhuma perspectiva, enganadores, como Jacó. Deus escolheu a Jacó. Entenderam, meus irmãos? A bondade de Deus, a graça de Deus se revelando já a Jacó. A própria manifestação de Deus, o próprio Cristo ali, vindo ali falando, não chamarás mais enganador, mas chamarás Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Temos agora alguns princípios que estamos terminando o nosso estudo. Jacó é indigno, mas Deus o torna digno pela sua graça e não pelo seu mérito, porque lá no Novo Testamento nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que vocês não são salvos pelas suas obras, vocês são salvos pela graça de Deus e somente pela graça de Deus. Porque Deus escolheu a Jacó? Porque Deus diz assim, eu conduzo a história e não é por mérito que eu salvo as pessoas.
Esse é o começo de um novo Jacó, que se confessa indigno do amor de Deus. Jacó agora com uma nova identidade, Israel, ferido na coxa por Deus para que ele se lembre daquele acontecimento. E depois daquilo, uma das cenas, para a gente terminar o nosso estudo de hoje, para a gente acabar, depois daquilo, quando Deus vai embora e amanhece o dia, ele olha para frente, isso acontece no texto de Gênesis capítulo 31, Jacó levanta os olhos, ele vê Esaú vindo, e ele corre e se ajoelha diante de Esaú, e Deus esvazia o ódio de Esaú, e ali ele se confessa: Esaú, me perdoa por tudo. Então aquele é o momento de conversão, da verdadeira conversão de Jacó. Agora Israel, Deus se mostrando com graça, e agora ele se pedindo perdão ao seu irmão. Esaú o perdoa, e ele dá presentes a Esaú, e assim terminamos a história de Jacó. O homem que foi escolhido por Deus, enganador, mas que se tornou digno por meio da graça de Deus. Como eu disse, o Antigo Testamento não é só a lei, mas é a graça de Deus na vida dos patriarcas também. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos, e que possamos continuar entendendo que nós somos indignos e que Deus nos faz dignos mediante